Quinta-feira, 28 de maio de 2026 e quinto dia de Roland Garros. Hora do café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e vai entregar tênis todos os dias durante o torneio. Aproveita para favoritar o café no seu player de podcast, no YouTube, para receber a notificação toda manhã, bem cedinho. E hoje eu falo sobre João Fonseca, evidentemente, sua virada memorável em 5 sets, sobre Dino Prismic. Evidentemente também falo sobre Novak Djokovic, que vai ser o próximo adversário do João. Mas vou falar de Iga Świątek, de Aryna Sabalenka, as duas se deram bem. Vou falar do resto todo da rodada, inclusive os brasileiros que entraram em quadranais duplas ontem com uma vitória e 2 derrotas. Mas já eu chego nesse assunto. Vamos começar sempre por João Fonseca, uma vitória de 5 sets de virada em 3 horas e 27 minutos sobre o croata Dino Prismic. Um cara talentoso, perigoso, e o jogo foi 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 e 6-2. Tem muita coisa interessante para falar e analisar sobre esse jogo. Vou tentar resumir para não deixar esse episódio longo demais, mas tem alguns pontos que são importantes falar e analisar e dissecar. Fisicamente o João estava inteiraço no fim. Repito, foram 3 horas e 27. Não foi um jogo com tantos rallies assim, não foi uma partida longa para 5 sets no Saibro. A gente vê jogos de mais de 4 horas, né? Às vezes 5. Mas foi um jogo que exigiu físico, exigiu cabeça e exigiu consistência ao longo desse tempo. E o João foi muito bem aqui. Não acho que foi o aspecto mais importante dessa vitória, mas queria logo registrar para tirar isso do caminho. E vamos falar 2, a cabeça. Num jogo de 5 sets você vai ter seus altos e baixos, mas para ganhar tem que estar ali em cima quando a coisa aperta, né? O cara não pode se perder. E o João nem teve esses altos e baixos, tão baixos assim, né? Nem tão altos. Acho que ele foi muito consistente do começo ao fim do jogo. E mais, ele não perdeu o roteiro em momento nenhum. Porque isso é importante, porque a gente cansa de ver, principalmente tenista jovem, que bate forte na bola, bem o perfil do João Fonseca, do Dino Prismic e de outros. Esse garoto, quando começa a perder, às vezes começa a bater ainda mais forte na bola para ver se muda alguma coisa. É aquela velha história, o plano A é bater forte na bola, o plano B é bater mais forte ainda. E quase sempre o resultado é dar mais pontos de graça para o adversário e deixar a coisa se afundar. O João não fez isso. Ele ficou ali, ele segurou a onda, e quando o Prismic caiu de nível no terceiro set, deu uma quebra ali de presente para o João, e foi um presentaço, foram 3 erros não forçados, inclusive o breakpoint, ele estava bem no ponto, o João estava meio batido ali no fundo, era uma bola perto da rede, o Prismic joga para fora, o João consegue a quebra e ali começa a virada. Mas essa queda de nível do Prismic aconteceria em algum momento. A gente está falando de um cara de 20 anos, e eu falei no café de ontem, um cara que vai ter altos e baixos, e o João tem que estar lá. E o João estava, agarrou a chance, cresceu no jogo, fez a partida mudar. Outra coisa, né? Tem que dar méritos pro Prismic pelos 2 primeiros sets excelentes que ele jogou. Ele sacou horrores, foram 9 aces só no primeiro set. Esse número foi diminuindo ao longo do jogo, mas tem a ver com as devoluções do João também, com a posição de devolução dele. O Prismic estava devolvendo o saque, pressionando o João, e nem estava acertando muitas devoluções, né? Ele passa os 3 primeiros games, ele não ganha nenhum ponto no saque do João. Mas quando ele começa a encaixar, o João começa a receber bola ali no pé, começa a ficar na defensiva já na primeira bola, e é o que acontece, né? Logo naquele primeiro game que o João é quebrado, é o 8º game, se eu não me engano, né? O João estava sacando em 3-4, o Prismic consegue pressionar, é um game longo, o João comete alguns erros não forçados, o Prismic vai lá, consegue essa quebra, sai na frente, e fez parecido no segundo set. No segundo set ele também foi brilhante, ele também sacou muito bem, ele foi o cara mais agressivo em quadra, abriu 2-0. Mas, repito, era um nível de jogo difícil de sustentar numa partida mais longa. O mais provável é que ele caísse de rendimento em algum quesito. E aí tem que ver o quanto ele ia cair, por quanto tempo ia cair, e onde é que o João ia estar mentalmente, técnica e taticamente para aproveitar essa chance. E o João estava lá. Né? A partir do terceiro set, os aces do Prismic praticamente desapareceram, o primeiro saque dele começou a entrar menos, a devolução lá do fundão do João contribuiu para isso, porque ele estava chegando em mais bola, botando mais devolução em quadra, ele deu um espaço para trás, ele não estava tão para trás no começo da partida.
E aí tem aquele game dos 3 erros não forçados do Prismit que eu falei, né? O João entra no jogo, as coisas começam a mudar, e o João também varia, ele passa a sacar melhor, ele começa a jogar com mais spin, enfim, né? Ele dá mais slices. Você pega o quarto e o quinto set, tem uma variação muito maior do João ali. Ele faz o Prismit jogar, e jogar, e ele exige que o Prismit faça mais e por mais tempo. E aí o Prismit começa a errar mais. E agora, o mais importante para mim é falar sobre o nível de agressividade do João, que vem sendo um tema recorrente não só das entrevistas dele, por isso que eu tenho tocado muito nesse assunto aqui no Café, mas também é o principal alvo de críticas recentes. E sim, ele fez menos wins que o Prismit, mas também cometeu menos erros não forçados. Agora, o número que diz mais para mim nessa partida é o número de 54 erros forçados do Dino Prismit. E o João Fonseca fez 26 desses erros forçados. O que isso diz pra gente? Que o João continua agredindo, continua indo pro ataque, mas ele não tá sendo kamikaze, não tá sendo uma metralhadora, não tá atirando de olho fechado. Porque dá pra agredir sem fazer loucura, e foi isso que o João fez contra o Prismit. Ele atacou, mas com bola funda, com mais spin, variou com slice, deu curtinha, variou o saque, a devolução estava funcionando, e isso foi minando o croata, que foi errando cada vez mais. O João fez seus wins, e foram 42, tá? Não é um número pequeno, né? Mas olha a proporção, que isso é importante. Dos 140 pontos que ele fez em todo o jogo, foram 54 erros forçados do Prismit. Dá mais de um terço dos pontos. Então, e aí vem o que eu falo, porque eu insisto em bater nessa tecla. O João tem falado que ele tem que manter o jogo que ele gosta de fazer, sendo agressivo, indo para cima, mas sabendo o que fazer em cada hora do jogo, vendo como é que o adversário tá, se é hora de botar mais bola em quadra e esperar o cara errar, se ele não tá se sentindo tão confortável no jogo, também não é hora de sair dando tiro para sair dando ponto de graça pros caras. Tem que ver o placar, tem que ver um monte de circunstância. Então, tênis não é tiroteio. E eu escrevi outro dia, para cada bomba de forehand que o Del Potro dava, às vezes ele trocava 5, 6, 10 esquerdas para construir um ponto. Tem um jogo que ele faz com o Nadal no US Open, o Nadal ganha 3-1. Mas o primeiro set, o Nadal joga tudo na esquerda do Del Potro, e o Del Potro fica ali trocando backhand com ele, 2, 3, 4, 5, até a hora que ele conseguia uma bola melhor, atacava de direita e fazia um estrago. E ele ganha o primeiro set jogando assim. Só que não é bomba o ponto inteiro, ou todos os pontos. Fernando Gonçalves, outro que a gente lembra da direita e tal, fazia a mesma coisa. A bola ia na esquerda dele, ele ficava naqueles slicinho cruzado. Aí vinha uma na direita dele e soltava a porrada. Mas é trabalhar ponto, é saber a hora de fazer isso. Não dá para fazer isso o tempo inteiro. É que a gente tem memória seletiva, a gente pensa nos highlights, a gente pensa no golpe, né, que fazia mais estrago. Mas para cada bola dessas, tem umas 20 que o cara tem que usar para construir ponto. E eu acho que é irreal, é ingênuo até a gente esperar que o João vá ter sucesso nesse nível elite de tênis, jogando só na pancadaria contra Sinner, contra Alcaraz, contra todo mundo, contra Zverev. E é essa evolução que ele está buscando. Eu coloquei esse áudio dele aqui no Café outro dia. O que ele quer é ser agressivo, fazer o jogo dele, mas na hora certa, entendendo o que está acontecendo na quadra, lendo o adversário, analisando se o cara está no momento bom ou no momento ruim, qual é o placar, tudo isso. E ele fez tudo isso nessa quarta-feira. Talvez tenha sido o melhor exemplo possível para as pessoas entenderem o que é e quem é esse João, que é agressivo, mas não é kamikaze. Tênis não é jogo de quem faz mais winner, né? Eu falei agora. Olha a matemática. O João ganhou 140 pontos contra o Prismit. Foram 42 winners. 98 pontos em erros do adversário. 54 erros forçados e 44 não forçados. E é bom fazer uma ressalva. Desses 54 erros forçados, entram aí os saques que forçaram erros de devolução. Só que a lógica é a mesma. Uma coisa não impede a outra. O saque que força erro, às vezes é um saque que o João poderia ter ido arriscado para um ace, mas joga com um pouquinho mais de margem, faz o cara se mexer e faz o cara errar. É um saque que pega o cara de surpresa.
É um saque que ele troca de direção, muda a velocidade, muda o ângulo. Isso faz parte, sabe, de jogar com porcentagem, de forçar erro sem correr um risco maior de dar ponto de graça pro cara. E eu acho que é esse João que precisa entrar em quadra contra o Djokovic na terceira rodada na sexta-feira. Porque eu nunca vi o Djokovic perder de alguém que passou o jogo inteiro só distribuindo pancada. Aliás, é um bom momento para enfrentar o Djokovic, né? Porque ele tá jogando bem, mas nada espetacular pro padrão Djokovic. Ele tá com uma lesão no ombro, jogando com o ombro enfaixado, está tendo seus altos e baixos. É claro que altos e baixos dentro de um certo padrão, dentro do patamar Djokovic de tênis. Contra o Royer nessa segunda rodada, ele ficou 1h30 mais em quadra do que ele precisava, teve uma quebra de vantagem 2 vezes no terceiro set, e perdeu o set no tie-break, o que é muito atípico pro padrão Djokovic de ser. Mas assim, né, acabou ganhando, venceu no quarto set. Talvez pegue o João numa rodada noturna, na sexta-feira, com condições de jogo muito mais lentas do que a que os dois enfrentaram nessa quarta. Mas eu vou falar desse jogo, né, desse Djokovic e Fonseca especificamente no café de amanhã. Porque senão não dá para repassar a rodada de Roland Garros de quarta-feira. E teve alguns resultados bem importantes, além dos brasileiros em quadra que eu vou citar também. Bom, o que mais aconteceu, né? Vamos lá. Iga e Sabalenka se deram muito bem. A Iga porque venceu a Bejlek em 2 sets, começando por aí, 6-2, 6-3. Não foi um jogo espetacular dela, mas acho que a polonesa assim, foi bem o bastante para não ter problemas. Mas a boa notícia do dia, mesmo para Iga, foi que a Ostapenko perdeu da Magda Linette. 6-2, 2-6, 6-2. E a Linette, compatriota, vai pegar a Iga na terceira rodada e não a Ostapenko. Por que é importante isso para a Iga? Porque, para quem não sabe, o head-to-head da Iga com a Ostapenko é 6-0 para a Ostapenko. E assim, a gente consegue enxergar a cabeça da Iga incomodada jogando com a Ostapenko toda vez que isso acontece. É realmente assustador. E por que a Sabalenka se deu bem se ela nem jogou, né? Ela se deu bem porque a Rybakina perdeu, e a Rybakina tinha chance de sair de Roland Garros como número 1 do mundo, e a Sabalenka vai manter a posição dela. Né? Foi a grande zebra do dia, eu acho que na chave feminina. A Rybakina perdeu da Yulia Starodubtseva, 3-6, 6-1, 7-6. Foi um jogo horroroso da Rybakina, que fez 71 erros não forçados em 3 sets. Ela disse que não se sentiu bem, não sentiu bem a bola, que não se encontrou em momento nenhum. O resultado foi esse, né? Então era isso, a Rybakina podia sair de Paris como número 1 e agora fica na mão da Sabalenka. Agora, fora isso, acho que nenhum grande resultado surpreendente na chave feminina, mas 2 cabeças tiveram problemas físicos e acabaram derrotadas. A Baptiste, que abandonou, né, caiu na quadra, acho que foi um problema de joelho, eu não cheguei a ler depois o que aconteceu, mas ela caiu na quadra e não levantava. E a Pauline também teve dificuldades e perdeu a Solana Sierra em 3 sets. Vamos repassar aqui o resto da rodada feminina. A Bencic venceu a McNally 6-4, 6-0. E a Bencic está em rota de colisão com a Svitolina, que passou pela Quevedo 6-0, 6-4. Se as duas vencerem a terceira rodada, se encontram nas oitavas. A Svitolina vai pegar a Korpat, Tamara Korpat, que tirou a Xin Wang. E a Bencic vai pegar a Peyton Stearns, que tirou a Darius Nigo 6-4, 6-0. A Kostyuk passou um aperto, mas tirou a Kate Volinett 6-7, 6-3, 6-3. Vai pegar a Victoria Golubic, que passou pela Alicia Park 6-2, 6-2. Já falei de Linette e de Iga. A Andreeva também perdeu um set para Marina Bassols Ribeira, 3-6, 6-1, 6-1. E vai pegar a Mari Boskova, que tirou a Fran Jones, que ele tinha eliminado a Bia, né? Esse jogo foi 6-0 e 7-6 para Boskova. É um jogo bom esse Andreeva Boskova, hein? E na pontinha aqui dessa chave tem a Teichmann, que passou pela Frère, vai pegar a Murova, que fez 2-2 na Arakhimova. A Solana Sierra, já falei, passou pela Pauline, vai pegar a Sorana Cirstea, que tirou a Eva Lee, 6-3, 6-0. Boa vitória da Sorana. A Sorana continua num momento muito bom. A Shi Wang foi quem ganhou com o abandono da Baptiste, e vai pegar a Starodubtseva, que foi quem passou pela Rybakina. Na chave masculina, 2 cabeças perderam. O Fokina, que caiu diante do tirante, até rimou aqui sem querer. E o Humbert, que perdeu do Alice, acho que aí também não tem nada de espetacular.
que mais aconteceu, né? O Deminaur avançou por WO, porque ele ia jogar contra o Blocks, e o Blocks torceu o tornozelo treinando com o João Fonseca, pisando naquela lona que fica no fundo de quadra ali. Aquela lona que tem que ficar no fundo de quadra, porque se a lona não estiver dentro da quadra, você não tem como cobrir a quadra. E ela fica ali, o Blocks pisou, inclusive o Blocks fez um post criticando o posicionamento dessa lona, e depois apagou o post. O Deminaur vai pegar o Menchik, que suou, viu? Tirou o Navone por 13-11 no tie-break do quinto set, suado. O Menchik chegou a estar muito mal fisicamente uma hora ali no quarto set, que ele perde de 6-1, né? Chega médico, mede a temperatura dele, a coisa estava feia. E, inclusive ele fecha o jogo, fica caído na quadra ali uns 10 minutos até tirarem ele de cadeira de rodas. Porque, não sei se foi cadeira de rodas ou assim, levantaram ele, estou confundindo. Teve alguém que saiu de cadeira de rodas. Mas foi feia a coisa, né? O Navone até atravessou a quadra, foi lá dar um cumprimentado, enquanto o Menchik estava caído, mas o Menchik não conseguia se levantar. Tá muito quente, né? Tem muita gente tendo problema com calor. Que mais? Nuno Borges tirou o Kecmanovic, vai pegar o Rublev passou em 4-7 pelo Carabelli. Casper Ruud passou em 3-7 pelo Medjedovic, vai pegar o Tommy Paul, que passou pelo Sonego, os dois ganharam em 3-7, parciais iguais até, né? 6-3, 6-2, 6-4, tanto pro Ruud quanto pro Paul. João Fonseca vai pegar Novak Djokovic, que fez 6-3, 6-2, 6-7 e 6-3 em cima do Royer. O Mikkelsen tirou o Bassavared em 4 sets e vai pegar o Roda. O Roda perdeu um set do James Duckworth, mas ganhou 6-1, 6-7, 6-4, 7-5. Roda continua forte. Já falei que o Fokina perdeu pro Tirante. O Tirante vai pegar o Carrinho Busta, que voltou a vencer, né? Tinha tirado o Lerhetka na primeira rodada, foi uma surpresa. Agora passou pelo Kokinax, que abandonou. O Ratchanov tirou o Trungelite em 4 sets. Vai pegar o De Jong, venceu mais uma. O De Jong entrou como lucky loser, né? Passou pelo Tina. E o Alice, que derrotou o Humbert, vai pegar o Zverev, que fez 6-4, 6-2, 6-2 sobre o Marat, que teve problemas físicos e não conseguiu render o mesmo a partida inteira. Tinha sido um primeiro set até interessante, eu estava vendo muito por alto, estava na terceira tela aqui, mas vi uns pedaços e vi a entrevista do Zverev depois do jogo. E as duplas, hein? Foram 3 jogos com brasileiros, todos às 6 da manhã, em quadras diferentes, e só um terminou em vitória, né? A Luísa Stefani e a Gabi Dabrowski derrotaram a holandesa Isabelle Haverlag e a britânica Maya Lumsden por 6-2, 6-0. Ganharam os últimos 7 games da partida, uma vitória sem sustos. Depois o Orlandinho e o Rafael Matos, cabeça de chave 16, perderam em 2 sets para o André Goranson e o Evan King. Foi 7-6 com 9-7 e 6-3 no segundo set. Eles tiveram chances, os brasileiros, né? Eles abriram 3-0 no primeiro set, perderam essa vantagem. Tiveram até um set point no tie break, mas não conseguiram fechar. Foi no saque do Evan King, que foi bem na rede nesse ponto, bom que se diga. Depois o Goranson fez uma devolução de paralela no segundo saque do Orlandinho e fechou o set. E no segundo set eles foram quebrados logo no começo, no segundo game, no saque do Orlandinho. Tem uma madeirada do Orlando no 30 iguais, e no ponto seguinte o Matos tem 4 smash para matar o ponto. Ele joga super conservador e acaba que o King faz uma passada, consegue a quebra, e depois disso os brasileiros não tiveram mais nenhum breakpoint. E a outra derrota foi do Hombury com o John Patrick Smith. Eles perderam para o equatoriano Diego Hidalgo e o americano Patrick Tirhat, 6-4, 3-6, 6-3. Foi uma derrota dura, porque no primeiro set o Hombury e o JP tiveram 7 breakpoints em 4 games diferentes, não conseguiram quebrar, e aí perderam a parcial, ficaram atrás e não conseguiram virar. No terceiro set ainda forçaram iguais ali no último game, mas não rolou. Uma pena. E deixa eu aproveitar e fazer um comentário assim que eu acho que é super necessário sobre duplas e brasileiros nas duplas. Cara, o Brasil tem uma ótima geração de duplistas, né? O Romboli é um ótimo duplista, o Orlando e o Rafa também, o Demo também, o Marcelo ainda joga, então assim... volta e meia tem um deles beliscando um ATP, ou um 250, um 500, fazendo um resultado bom no 1000. Então, cara, esses caras são ótimos. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas querem comparar com a geração de Bruno Soares, o Marcelo no auge, até o André Sá, e fica parecendo que esses caras não são tão bons, que não são bons, que não são ótimos. E são. Só que, cara, o que o Bruno e o Marcelo... né, fizeram, o André também um pouco menos, mas o Bruno Marcelo principalmente, foi enorme.
O Bruno tem... O Bruno, eu tô falando os números do Bruno, não sei os do Marcelo tão bem, mas o Bruno tem 35 títulos em 38, contando os 3 slams de dupla mista. Tem 34 vices, são mais de 70 finais na carreira. Só em slam ele fez 25 quartas de final. Isso é um número muito grande. Só que o que acontece? Quando o cara começa a ter muito resultado bom assim em sequência, e eu tô falando principalmente do Bruno e do Marcelo aqui agora, a gente tende a normalizar o negócio. E aí cai nessa armadilha de confundir isso com o nível de dificuldade. Que o cara começa a fazer isso toda semana, todo slam, 4 vezes por ano, parece que é simples. Mas, cara, não é fácil fazer quarta de final, semifinal, final de slam o tempo todo, como o Bruno e o Marcelo fizeram. O Orlandinho e o Rafa fizeram quartas agora na Austrália, foi um grande resultado. Mas não vai ser sempre. Então, e como a gente não pode normalizar, a Luísa, nunca. Tá? Então, sim, desculpa pelo pequeno desabafo, mas é que me incomoda um pouco essa coisa de é só dupla, como se fosse fácil, tá ali, indo longe, um slam depois do outro. Não é. E o fato do Bruno e do Marcelo terem sido espetaculares em um certo momento, não quer dizer que dupla seja fácil, e também não quer dizer que os 4 de hoje, são 4, não sei, mas enfim, que a geração de hoje, né, com Orlando, com Romboli, com Rafa, com Demo, não sejam, que esses aí não sejam ótimos duplistas, são ótimos duplistas. Mas, cara, o Bruno e o Marcelo tiveram um momento que foram muito fora da curva. Né? Os caras brigavam com o Bob e Mike Bryan, pelo amor de Deus. Né? Então, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares, por favor. Preciso sempre contextualizar essas coisas. E o que tem hoje em Roland Garros? Tem Yannick Sinner, tem Naomi Osaka, tem Aryna Sabalenka, tem Coco Gauff, tem Auger Aliassime, tem Ben Shelton, tem um monte de jogo legal. Vamos repassar aqui a Chatrier. Sinner e Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, o Cerúndolo menos importante, às 7 da manhã, horário de Brasília. Depois tem Henli e Diane Paris, Sabalenka e Jacquemot, e na sessão noturna, Rinderknecht contra Berrettini, um francês. Na sessão noturna, podem anotar aí 5 sessões noturnas e 5 jogos masculinos. Na Suzanne Lenglen tem Vallejo contra Kouamé, interessante também, esse jogo é às 6 horas da manhã em Brasília. Tem Anisimova contra Graber, Coco Gauff contra Maya Sherif, Ben Shelton contra Rafael Collion. Na Matia tem Vekit e Osaka, Francisco Cerúndolo e Hugo Gaston, jogo interessante. Auger Aliassime e Bouchaga, Mboku contra Siniakova. Um jogo legal nas quadras menores, às 6 da manhã tem Iva Jovic contra Emma Navarro, jogo interessante, tá? Tem Urkati contra Tiafoe também, tem jogos interessantes espalhados por aí, viu? E tem o último jogo da 14, tem o Arnaldi contra Tsitsipas, que eu acho que tem um cheirinho de Arnaldi esse jogo. Vale ficar ligado, tá? Pra quem gosta também do Learner Team, ele faz o primeiro jogo da quadra 6 horas da manhã. Agora vamos ver os brasileiros. Marcelo Melo joga com Molteni contra Harrison Skopski, que são os cabeças 4, um jogo difícil. É o terceiro jogo da quadra 2. Luísa Stefani e Marcelo Arévalo, na chave de duplas mistas, pegam a Routliffe e o Goranson, um jogo duro também, viu? O quarto jogo da quadra 3. E a Ingrid Martins estreia na chave de duplas com a Solana Sierra, vão pegar a Dart e a Panova, é o segundo jogo da quadra 5. Tem muita coisa boa para ver, hein? Bora então para as perguntas dos apoiadores. Tem bastante coisa aqui sobre Fonseca, sobre Rybakina, enfim. Vamos lá. Sobre torcida, tem uma pergunta legal sobre torcida aqui. O Pedro Melo diz que eu comentei num programa num café sobre a pressão no João Fonseca, e ele pergunta se a Bia ou qualquer outro brasileiro estivesse com um ranking semelhante, seria melhor para dividir essa responsabilidade com o João. Ou ele está lidando bem com isso na sua visão? Eu acho que qualquer outro brasileiro seria bom, mas, cara, o João tá num patamar acima disso. Acho que não tem muito de dividir atenção com ele nesse momento, sabe? Nem se a Bia tivesse ali 20, 30 do mundo. Porque vamos lembrar, quando o João explodiu naquele Rio Open de 24, cara, a Bia tava muito bem no ranking e, cara, o João já chegou num patamar, assim, de expectativa que, sabe, roubou todos os holofotes pra ele. Óbvio que a gente não desprezou a Bia por causa disso. Mas eu acho que no patamar que o João tá, só se tiver outro brasileiro perto dele ali, sabe? Top 50, top 30. Mas hoje acho que não faz muita diferença para a pressão ou para o nível de expectativa que tem em cima dele.
Acho que ele tá lidando razoavelmente bem. Em alguns jogos nem tanto, em alguns jogos sim. Oscila. Outra questão que o Pedro Melo botou aqui na mesa é que a Luiz Boasson foi a grande história de 2025, a semifinal, mas jogou pouco no último ano por lesão, não conseguiu aproveitar a grande campanha e perdeu na estreia em Roland Garros. Agora ela vai praticamente sair do top 150. Como é que lida mentalmente com essa chance perdida de se firmar entre as melhores do mundo? Eu acho que o caso dela talvez seja menos difícil de lidar, porque não é que ela jogou isso tudo e perdeu essa chance. Ela lesionou, e aí não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho, e assim, é só achismo, né? Só ela pode responder isso. Mas eu lidaria melhor de saber que eu não consegui jogar, que eu caí porque não consegui jogar, do que se eu tivesse jogado, perdido tudo e tivesse caído. Mas isso é muito individual, né? Para ela talvez pode ser pior não ter tido a oportunidade de jogar. Tem que ver como é que como é que ela observa, né? Como é que ela enxerga essa questão. E o Pedro Melo também pergunta se é melhor pro João Fonseca enfrentar o Djokovic de dia ou na rodada noturna. Bom, tem questões diferentes aí. Eu não sei se eu tenho uma resposta para cravar para você, porque tem o seguinte, foi interessante que o Djokovic pediu para jogar de dia nessa quarta-feira, porque ele fez a primeira rodada à noite, disse que teve dificuldade para dormir e tal, e colocaram ele para jogar de dia. Só que de dia, o Djokovic com 39 anos, se pega um dia muito quente, pode ser que ele sinta um desgaste muito maior, como ele já sentiu, como ele já teve quedas físicas no meio de partidas, então tem esse elemento aí. Não foi o caso nesse jogo contra o Royer, mas é sempre um ponto de interrogação que fica ali. A gente já viu o Djokovic ter quedas grandes de nível, né, tá ali passando mal, aquela cara de morto que ele faz de vez em quando, antes de se recuperar e jogar mais uns 48 sets e aguentar até o fim. Então, de dia tem essa incógnita. De noite o jogo fica mais lento. E mais lento talvez seja melhor para o Djokovic cozinhar o jogo com o João, porque a bola anda menos, o jogo fica mais lento. Talvez seja melhor para o Djokovic lidar com a pancadaria do João, né? O João tem bola para acelerar e para colocar o Djokovic em dificuldade. Talvez seja melhor para o Djokovic dar uma cozinhada, usar mais slice, enfim, mais spin, trocar mais bolas, exigir mais consistência do João. E a gente não sabe, o João não jogou à noite ainda, a gente não sabe como é que o João vai lidar com essas condições diferentes. Pode ser interessante para o Djokovic. Então, honestamente, não tem uma resposta para te dar. Acho que tem coisas que jogam a favor ou contra nas duas, né? Porque de noite é mais úmido, o jogo pode ser mais longo, e talvez mais longo também não seja tão bom para o Djokovic, né? É aquilo, o Djokovic com 39 anos tem um monte de coisa que ele tem que administrar, que ele não precisava administrar 10 anos atrás. Normal. Né? É o preço que se paga por tentar competir com gente 20 anos mais nova que ele. E é bem o caso, né? O João tem 19 e o Djokovic tem 39. São quase 20, né? 19 anos e alguns meses. O Wanderson Ferreira escreveu sobre a Rybakina, disse que ela pareceu vítima da Lenglen e mais do jogo autocentrado. Em determinado momento do jogo pensou perguntar se havia diferenças no recuo para outras quadras ou se era só a sensação de quem assistiu o jogo. Eu acho que é só a sensação. Acho que a Lenglen e a Chatrier têm o mesmo recuo. Eu acho, tá? E ele escreve que notou a Starodubtseva devolvendo a moda Medvedev lá do fundão da quadra desde o 1-5 do primeiro set até o fim do jogo. E impressionou como a Rybakina se entregou a socar o muro com o serviço e jogando reto. Em poucos pontos ela entrou angulando e até levou vantagem, mas o desejo de jogar bem aos próprios olhos a fez sucumbir. Então, Wanderson, não foi a visão que a Rybakina teve, né? Ela disse que não sentiu bem e tal. E não achou uma maneira de jogar, reclamou que estava sol e que a bola estava voando muito, que ela não conseguiu com o nível de controle que ela gostaria de ter, e aí errou muita bola. Né? E aí eu já não sei se vale a pena para a Rybakina também ficar trocando mais bola, correndo um pouco mais, porque ela não tem esse jogo defensivo, ou essa capacidade de repente da Iga de ficar correndo de um lado para o outro e dar um pouquinho mais de volume no aspecto físico do que agredindo. Eu não sei se a Rybakina tem esse plano B para entregar. Então é o problema. Acho que a Sabalenka tem essa vantagem. A Sabalenka, quando precisa se defender, ela até topa fazer isso em alguns pontos, né? Não tanto quanto a Coco Gauff, por exemplo.
mas acho que a Rybakina não tem isso dentro dela. O Paulinho faz a pergunta assim, você sente que o sorteio da chave, né, afeta de antemão os tenistas hypados, mudando a forma de jogo deles? Pergunta se a expectativa de pegar um top muito cedo, ou ao contrário, só na segunda semana, faz esses jogadores mudarem a forma de jogar contra tenistas que eles têm ganhado recentemente. Eu acho que não, Paulinho. Acho que não. E se for o caso de alguém, é o caso errado, né? Porque não dá. Por isso que tem gente que não gosta de olhar a chave, que faz esforço para não ver. Eu acho meio bobeira, mas enfim, depende de como cada um lida com essas situações. Para terminar, o Henrique descreve assim: viu agora um pouco do post do Nardini falando sobre o jogo do João, e muitas pessoas nos comentários dizendo que torceriam pelo Sérvio, apesar de ser o João adversário. Muito porque pode ser o último slam do Sérvio. Pode ser, né? Não sei. Tem a possibilidade de ver a história com o 25º título de slam, e vi muitas pessoas de maneira mal educada, para dizer o mínimo, criticando esse tipo de comentário com coisas do tipo: muda para a Sérvia, vai torcer para a Argentina na Copa do Mundo, etc. Queria saber a sua opinião sobre esse tipo de situação. Como é que você vê isso agora que o João vai ter cada vez mais destaque? Se é algo típico do brasileiro que importa essa torcida do futebol. Eu não vejo nada de errado aí, Henrique, honestamente. E cara, também não vou ficar sendo sommelier de torcedor aqui. Eu acho que cada um torce para quem quer. E eu super entendo o cara que passou 15, 20 anos torcendo pro Djokovic, agora não vai torcer pro João porque o cara é fã do Djokovic. E paciência, e pra mim tudo bem. Sabe, eu não vejo nada de errado nisso. A questão pra mim é só manter a educação, né? Torce com a educação pra quem quer que seja, respeita o outro e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu super compreendo o cara que torceu pro Federer, se o Federer jogasse contra o João e continuasse torcendo pro Federer, sabe, se fosse, enfim, né, o cara que torcia pro Agassi, torcer pro Agassi contra o Guga, acho perfeitamente compreensível, sabe, o cara tem o tenista favorito dele e em nenhum lugar tá escrito que eu tenho que torcer pro cara que tem o mesmo passaporte que eu, né? Então, entendo, não julgo, acho ok. Desde que todo mundo respeite o outro e não encha um saco, e não encha principalmente o meu saco, tá tudo bem. Beleza? Bom, hoje eu fico por aqui, mas já avisando que amanhã tem um cafezão também, falando muito sobre Djokovic e João. Já tem várias perguntas aqui de apoiadores sobre essa partida, o que esperar desse jogo, o que eu acho que vai ser bom pro João, o que eu acho que vai ser ruim pro João, as armas dos dois. Tem uma análise bem grande, bem legal sobre essa partida. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui. Uma ótima quinta-feira para todo mundo e até amanhã com Fonseca e Djokovic.